Deus bendito, Rei Salvador. Como acabamos de ler, todo ser que respira louve ao Senhor. Por isso que nós devemos render graças ao Senhor, que por amor, enviou o seu Filho à cruz para nos salvar. Graças a Deus por isso. Essa música nos diz isso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que o Senhor pagou. Nós iremos participar da mesa do Senhor nesta manhã. Eu te convido desde já a estar agradecendo a Deus o sacrifício de Cristo na cruz, o amor do Senhor Deus, tão grande amor. Graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Tu és digno, Senhor, digno é sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, me restaurou. Soberano Criador, vou sempre te adorar, Senhor. Sempre te adorar. Elevo minhas
ao Cristo que venceu, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. digno é o Senhor, Digno é o Senhor. glória a Deus, aleluia, amém, igreja. Ainda em pé, meu querido irmão, abra a sua Bíblia no Salmo 139, Salmo 139. Leitura alternada. Eu queria convidar o presbítero Alberto para nos dirigir nessa leitura, todo o capítulo, e em seguida a igreja senta e o presbítero Márcio vai estar orando e agradecendo a Deus pela leitura do texto. Graças e paz, querida igreja. Salmo 139, leitura alternada. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos vós, pois de mim, homens de sangue. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Todos juntos, queridos, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Os irmãos podem sentar. Deus está aqui, irmãos. Vamos falar com Ele. Soberano, eterno, poderoso, majestoso, grandioso és Tu, Senhor. Estamos na Tua presença com tremor e temor diante de Ti, porque sabemos que o Teu Espírito Santo passeia neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos curvamos e nos prostramos diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que falamos diretamente para Ti, Senhor. Pede que o Senhor nos sonde. O Senhor veja se há alguma coisa má em nossas vidas. E nós Te pedimos, pela Tua misericórdia, Senhor, que o Senhor retire de nós tudo que não Te agrada. Queremos ser usados por Ti, Pai. Queremos a cada dia sentir o Teu cuidado e a Tua presença nas nossas vidas. E que aqueles que nos rodeiam possam sentir este amor que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Pois de fato, são as Tuas misericórdias as causas de não sermos consumidos. São as Tuas misericórdias, Senhor, que nos fazem estar na Tua casa, adorando o Teu nome. São louvores imperfeitos, saem de lábios imperfeitos, mas receba, Senhor, este louvor e transforme-os para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, que o Senhor continue conosco durante tudo que fizermos aqui, abençoando a cada um daqueles que chegaram aqui neste lugar, Senhor, derramando sobre aqueles que ainda não Te conhecem a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, e aqueles que estão vazios, que o Senhor encha com o Teu Espírito Santo, Pai. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aos nossos visitantes, nós queremos dar as boas-vindas e que o Senhor Deus muito vos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. A você, meu querido irmão, que Deus também esteja falando ao teu coração. A você que assiste o culto pela internet, Deus te abençoe. Que escuta este culto pela rádio IP Farol, que o Senhor também te alcance de maneira misericordiosa nesta manhã, durante todo este dia, e que vidas possam ser transformadas pela ministração da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Graças a Deus. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor, mesmo sentados como os irmãos estão, e logo em seguida estaremos ministrando a palavra do Senhor. Essa música nos diz que o Senhor Jesus pagou um alto preço na cruz. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão, em nome de Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim.
pensava em nós. Eu sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lutando o bom combate do Senhor, e lado a lado trabalhando, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. mais uma vez, Vinícius, eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos, o sangue de Jesus que nos purifica, no bom combate do Senhor, e lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. glória a Deus. Amém, glória a Deus. Meu querido irmão, por gentileza, mais uma vez, coloque em pé e abra a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios.
capítulo 11. Nós iremos ler do verso 23 ao versículo 33. Nos diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Podem sentar, e eu te convido a continuar com a sua Bíblia aberta neste texto, em nome de Jesus. Santo Deus, nós te pedimos neste momento, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor fale conosco, nesta manhã, de maneira maravilhosa, preciosa. Ensina-nos através da Tua palavra e usa-me como instrumento em Tuas mãos. Amém, Senhor. Daqui a pouco, queridos, iremos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Esse momento que julgo como um momento muito especial na vida da igreja. Nós, como reformados, nós entendemos que a ceia do Senhor é parte essencial no culto e na vida cristã. A ceia do Senhor. É verdade que para algumas pessoas é mais um momento litúrgico, mas eu diria a você nesta manhã, meu irmão, que a ceia do Senhor é parte essencial, nós entendemos assim, no culto. E não apenas no culto, no ajuntamento solene, mas essencial na vida cristã. Porque a ceia do Senhor, queridos, é o elo entre as duas vindas de Cristo. Eu poderia dizer que ela é o monumento da primeira vinda e a promessa da segunda vinda. A ceia sinaliza às nossas vidas esses dois momentos, de que Cristo veio ao mundo, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e foi assunto aos céus. Mas também a ceia sinaliza ao meu coração, ao seu coração, de que Cristo voltará um dia sobre as nuvens com poder e glória. Mas eu digo sem sombra de dúvidas que a ceia do Senhor é um dos temas mais polêmicos na história da igreja cristã. É um assunto polêmico. Quantas controvérsias no entendimento de seu significado. Quantas? Quando nós estudamos acerca da ceia do Senhor, nós iremos perceber isso. Que poucos assuntos foram mais polêmicos do que a ceia do Senhor. A ceia do Senhor dividiu opiniões, igrejas e até denominações no estudo desta doutrina, principalmente depois da reforma do século XVI, principalmente. E eu poderia dizer que
4 posições diferentes de interpretação nós conseguimos enxergar pós-reforma do século XVI. E eu queria citá-las nesta manhã, rapidamente. Há uma ideia e um posicionamento, há quem defenda que a ceia pode ser vista como uma transubstanciação. Ou seja, os elementos da ceia se transubstanciam em corpo e sangue. Há quem diga que se transubstancia em nervos, em ossos e divindade de Cristo. Ou seja, a substância do pão e do vinho é miraculosamente transformada em corpo e sangue de Cristo. O pão e o vinho não são mais pão e vinho, embora pareçam ser. Essa é a doutrina da transubstanciação, posição defendida pela Igreja Católica Romana. Há também outra ideia, outro conceito teológico acerca da ceia. Aqueles que defendem, eu entendo isso como uma progressividade de entendimento. Primeiro a transubstanciação, posteriormente, o reformador Lutero defende a posição da consubstanciação. Ou seja, Cristo está presente fisicamente em e sob os elementos. Esta doutrina, queridos, defendia que o corpo de Cristo pode se fazer presente na ceia, da mesma forma como a natureza divina se fazia presente no homem Jesus. E presta atenção, queridos. Segundo esta doutrina, na ceia, ao mesmo tempo que estão presentes o pão e o vinho, estão presentes também o corpo e o sangue de Jesus. Ou seja, o corpo e o sangue de Jesus estão presentes debaixo, ao redor e por trás do pão e do vinho. Esta posição foi defendida por Lutero, reformador, que rompeu com a Igreja Católica, e um dos rompimentos foi justamente na visão, na teologia de Lutero, este avanço na compreensão desta doutrina, da ceia do Senhor. Me chama a atenção, queridos, que este foi um ponto conflitante entre o reformador Lutero e os reformadores suíços, na pessoa de Zwinglio, que defende que a ceia não é uma transubstanciação. Zwinglio defendia que não é uma consubstanciação, mas o momento de ceia é um memorial, é um momento de memória, que é a terceira doutrina, a terceira ideia pós-reforma. E o que seria isso, queridos? Segundo Zwinglio, a ceia não passa de uma lembrança do que Cristo fez na cruz. Esta doutrina defendia que a presença corporal de Cristo na ceia seria inútil. O corpo de Cristo encontra-se no céu, ao lado de Deus, e não pode se fazer presente na terra durante a ceia. Ou seja, o corpo natural de Cristo não pode ser mastigado, como alguns imaginavam. Só podemos enxergá-lo com os olhos da fé. Segundo Zwinglio, a ceia do Senhor é um ato de comemoração e representação simbólica da paixão e morte de Jesus. Uma lembrança do sacrifício suficiente de Cristo. Transubstanciação, consubstanciação e memorial. Aí você me pergunta, pastor, qual é a nossa posição doutrinária enquanto igreja reformada e enquanto igreja presbiteriana do Brasil? Eu diria para vocês que nós não acreditamos que é uma transubstanciação, que nós não defendemos como reformados que é uma consubstanciação, mas também nós não defendemos que é apenas um memorial. À luz das Escrituras, e tendo João Calvino como defensor árduo desta ideia, nós entendemos que a ceia do Senhor é meio de graça, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. É meio de graça. Ou seja, o que seria isso, pastor? A ceia, meus irmãos, é um instrumento de edificação espiritual dado à igreja por Cristo, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Cristo está verdadeiramente presente na ceia. E note bem, querido, esta presença não é física. Esta presença não é física, como na transubstanciação e na consubstanciação, mas nem por isso deixa de ser real e válida. Eu não enxergo Jesus, eu não enxergo a presença de Cristo, mas o Espírito
Espírito Santo de Deus testifica a sua presença no nosso meio, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, falar da presença de Cristo na ceia, segundo João Calvino, é falar de um mistério. Deixa-me dizer uma coisa, Jesus está aqui nesse lugar. É um mistério espiritual, que somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus compreendem. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não consegue discernir a presença de Cristo neste lugar, neste momento. Nós só podemos sentir a presença de Cristo pela fé, meus irmãos. Só podemos entender a sua presença real e espiritual se levamos em consideração a ação testificadora do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Meu irmão, Deus está aqui porque nós sentimos a sua presença. O ato de ceia nos revela tal verdade. É o Espírito Santo quem torna possível a santa presença na ceia. Ou seja, meu irmão, isso não é apenas um momento litúrgico, é muito mais do que isso. Cerimonial, como algumas pessoas imaginam. Nós entendemos enquanto o pão e o vinho permanecem imutáveis, o Espírito eleva o crente através da fé para gozar da presença de Cristo de um modo glorioso e real. Louvado seja o nome do Senhor. Eu diria para os irmãos que o momento de ceia é um momento indescritível. Que momento maravilhoso. Momento abençoado. Deus se faz presente. Nós não podemos nos apresentar diante da ceia de qualquer jeito, entendendo que Cristo se faz presente espiritualmente, de qualquer maneira, de toda maneira, entendendo que é mais um momento de culto, não, um momento de reverência, de temor, de tremor, considerando que neste sacramento existe e se dá testemunho da maravilhosa união e comunhão do Senhor com aqueles que professam o seu santo nome. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Deus habita no meio desse momento tão significativo para a igreja. Não foi por acaso que Paulo investiu 2 capítulos nessa sua primeira epístola para nos falar sobre a ceia do Senhor. Se você ler depois em casa, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 16 a 21, Paulo fala sobre a ceia, e no capítulo que lemos, 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 ao verso 34, Paulo investe tempo para orientar a igreja de Corinto, como eles deviam proceder no momento de ceia e de adoração a Deus. Eu estava lendo o comentário de Hernandes Dias Lopes sobre este capítulo. Me chamou a atenção algumas coisas que ele colocou, eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã rapidamente. E ele colocou um título lá, no seu comentário: a celebração do sacrifício supremo, ou seja, a celebração da ceia do Senhor, exige algumas atitudes de seus participantes. Eu não posso me apresentar diante da ceia do Senhor inadvertidamente, de todo jeito, meu irmão. É um momento sério. É um momento de temor, de tremor, de reverência, de reconhecimento, que se não fosse a graça, a misericórdia, o cuidado, o amor de Cristo na cruz, derramado sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui, nós não compreenderíamos o que foi o sacrifício de Cristo, nós não estaríamos anelando a volta de Jesus, mas isso é possível, porque Jesus nos amou primeiro, porque Ele derramou o seu sangue na cruz, e este sangue foi aspergido e derramado sobre as nossas vidas, aleluia. Hoje eu posso compreender o que é a ceia do Senhor. Eu não sou mais ignorante a respeito da ceia do Senhor. Mas Hernandes Dias Lopes diz que nós não podemos nos apresentar de todo jeito. E note bem, querido, há algumas exigências. E essas exigências foram estabelecidas no texto que lemos. Eu queria citá-las rapidamente. Quando nós nos aproximamos na mesa do Senhor, nós devemos, em primeiro lugar, olhar para cima. Versículo 24 nos revela isso.
Primeiro olhar daquele que se aproxima da ceia, ele deve olhar para cima. O verso 24 diz, e tendo dado graças, e 25, os dois versículos, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Aleluia. Paulo está dizendo àqueles homens, olha, aquilo que Jesus tinha dito, em memória do Senhor. Presta atenção, querido, nós não chegamos à ceia para agradar o pastor, para dar satisfação ao conselho. Nós não nos aproximamos da mesa do Senhor, porque é um momento litúrgico diferenciado. Na liturgia da nossa igreja, nós chegamos aqui e nos assentamos ao redor da mesa, porque devemos voltar os nossos olhos para a cruz, para o Calvário, para o alto. Jesus está no trono, reinando sobre todas as coisas, em memória dEle, é para Ele, é por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, para sempre. Eu estou aqui nessa manhã porque eu quero dizer ao Senhor Jesus, Jesus, muito obrigado. Bendito seja o teu nome. Eu reconheço que foi presente dEle. Eu reconheço que foi graça. Não há em mim mérito, não há em mim motivo nenhum para que eu possa me gloriar, senão na cruz de Cristo, no louvor a Deus, no reconhecimento que esse preço foi altíssimo, mas Jesus pagou pelas nossas vidas. O crente tem que se alegrar com isso, meu irmão. Eu fui justificado por Jesus na cruz. A minha vida foi redimida por Jesus. É claro que é um momento memorial, sim. Devemos lembrar o sacrifício de Jesus. O Salvador sofreu, o Salvador foi humilhado, o Salvador foi cuspido, o Salvador foi surrado. Bateram nele, escarneceram dele, açoites cruéis, espancaram sem piedade. Ele foi afrontado, escarnecido com uma coroa de espinhos. Mas Ele fez tudo isso porque Ele me amou, porque Ele te amou, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Em memória de Jesus, eu preciso olhar para o alto e dizer, Deus, muito obrigado. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Primeiro olhar nesta manhã, olhar para o alto, para cima. Mas devemos também olhar para trás, queridos. Versículo 26 nos diz o seguinte, olha o que Paulo diz à igreja, o que o Senhor nos diz nesta manhã. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que comerdes e beberdes o pão, comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos enquanto igreja para celebrarmos a ceia, precisa vir à nossa memória o sofrimento, como dizia, a zombaria da multidão, os açoites dos soldados, suas mãos que foram rasgadas, os seus pés que foram cravados na cruz, a vergonha que ele passou, a tortura da sede, as cãibras dolorosas, a sede que ele sentiu, a dor, a angústia, a humilhação. Ao assentar-nos ao redor da mesa do Senhor, devemos relembrar-nos quão grande foi o amor de Jesus por mim e por você, meu irmão. Eu preciso olhar para trás. O apóstolo Paulo falou isso com muita autoridade. Paulo disse que ele se esvaziou de si mesmo, fez-se servo e se humilhou até a morte, morte de cruz. Eu preciso olhar para trás. Jesus pagou um preço por você. Jesus pagou um preço por você. Eu não sei qual a motivação de você estar aqui hoje, no culto da manhã, nesta ceia. Mas nunca esqueça disso, Jesus te amou, Jesus pagou um preço altíssimo por você.
Olha, meu irmão, ao assentar-nos ao redor da mesa, devemos nos lembrar que Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez maldito no meu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Quão preciosos somos para Deus. Graças a Deus por isso. Quão preciosos somos para Deus, a ponto dele nos amar e dar o seu próprio Filho para nos salvar. Nós merecíamos o inferno, mas Ele nos amou. Devemos olhar para trás. Mas louvado seja o nome do Senhor Deus, que a ceia também nos revela que devemos olhar para frente. O mesmo verso 26 nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A ceia me leva a olhar para frente, meu irmão. Jesus está voltando. Presta atenção, querido, quando nós nos reunimos à mesa do Senhor, paira sobre os nossos corações esperança. Aquele que morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, voltará sobre as nuvens com poder e glória. Jesus disse aos discípulos: celebrem a ceia até que eu venha. Ele prometeu, e todas as promessas de Cristo se cumpriram e vão se cumprir, porque Deus cumpre todas as suas promessas. Jesus voltará. Eu preciso me apresentar na ceia com essa esperança: Jesus voltará. Nossa vida não é uma vida de ciclos, sem sentido. A minha vida não está sem rumo. Os meus dias foram determinados e contados por Deus. Acabamos de ler o Salmo 139, Deus nos conhece, Deus firmou todas as coisas, Deus constituiu tudo, meu irmão. E se Ele disse, até que eu venha, eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã, prepara-te, porque Jesus está voltando. Jesus voltará. Essa é a mensagem da ceia do Senhor: Jesus voltará, meu irmão. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nós celebramos a ceia, e é esse misto de sentimento, a dor no coração pelo sofrimento de Cristo, mas a alegria de que Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus vai voltar. Eis o brado desta mesa: Jesus voltará, queridos. Ele voltará sobre as nuvens. Sua vinda é certa. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: sua vinda será breve. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E segundo a Bíblia, sua vinda será física, visível, audível, poderosa, gloriosa e vitoriosa. Você crê nisso, meu irmão? Diga amém. Gloriosa. Não virá mais como aquele que irá morrer na cruz. Ele já fez isso. Quem defende isso, que o Jesus divino voltará, Ele virá, Ele já veio, meu irmão. Morreu na cruz. Já esteve aqui. Ele voltará como juiz, para julgar todas as coisas. E a alegria do meu coração e do coração de muitos que estão aqui nesta manhã, é que nós receberemos do Senhor o convite: vinde, benditos do meu Pai. Mas, queridos, devemos olhar também no momento de ceia. Devemos olhar para dentro, não apenas para o alto, não apenas para trás, não apenas para frente, mas a ceia do Senhor nos revela que devemos olhar para dentro de nós mesmos. Quando nós lemos os versos 27 a 32, nos diz assim, verso 27 a 32, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados
com o mundo. A quarta visão é a visão interna, introspectiva. Eu preciso olhar para mim mesmo. Como eu estou aqui hoje à noite, nesta manhã? Como eu estou me apresentando diante da ceia do Senhor? Presta atenção, Paulo é criterioso, inspirado por Deus. Eu não posso me apresentar diante da mesa do Senhor de qualquer jeito. Existem critérios, exames, autoanálise, investigação no coração. Devemos examinar a nós mesmos e não aos outros. Via de regra, é muito fácil julgar os outros, pontuar as falhas dos outros, condenar muitas vezes os outros, afirmar que os outros, eles não são dignos, eles não podem participar da mesa. Mas Paulo está dizendo: olhe para dentro de si mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um momento individual, pessoal e diria intransferível entre a minha pessoa e Deus. Eu preciso acertar as minhas contas com o Senhor. Eu preciso ser juiz de mim mesmo e não juiz dos outros. Paulo está dizendo para você nesta manhã: examine-se a si mesmo. Olhe para o seu coração. Olhe para a sua conduta. Olhe para a sua vida religiosa. Devemos rastrear a nossa alma. Devemos rastrear o nosso íntimo. Não devemos julgar o próximo. Paulo diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Lendo o comentário de Hernandes, ele diz: olha, que corpo é esse? Primeiro, o corpo de Cristo, traspassado na cruz. Eu preciso ter esse discernimento. Eu preciso ter a compreensão do sacrifício de Cristo na cruz. Segundo, o corpo de Cristo é místico. É o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Somos um só pão. Precisamos discernir que somos um corpo, uma só família, instituído por Deus, instituída, igreja instituída por Deus. Em outras palavras, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se há alguma dificuldade com o teu irmão, aí sim, meu irmão, procura o teu irmão para dizer: Deus, eu preciso acertar a minha conta com ele, porque eu estou me examinando, porque no corpo de Cristo há dificuldades, angústias, sofrimentos, facções, separações. Eu preciso me unir ao meu irmão, porque Cristo, nós somos um em ti, Senhor. Eu preciso me apresentar me examinando. Como você chegou à mesa do Senhor hoje à noite, nesta manhã? Último olhar para a gente terminar. Nós devemos olhar ao nosso redor. A última visão que devemos ter encontra-se no verso 33. Vai comigo, por gentileza. Verso 33. Esse texto é muito abençoado. E poucas vezes nós lemos ele. A última visão é a visão ao nosso redor. E o texto nos diz: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém, meu irmão? Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. O que Paulo queria ensinar à igreja de Corinto, queridos, é que a igreja é uma família, gente. É uma família. Esperai uns pelos outros. Eu não sei como é a dinâmica familiar, se você come na frente, se tua esposa come atrás, eu como na frente. Se cada um chega e se vire. Cada um por si e Deus por todos. Esse negócio, né? Na hora do almoço é cada um por si e Deus por todos. Paulo quis dizer que na igreja do Senhor é diferente. É uma família. Eu não posso participar da mesa do Senhor em detrimento do meu irmão. Ele vem se quiser, esperai uns pelos outros. Amai uns aos outros. Procurai uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Convocai uns aos outros. Pobres e ricos.
grandes e pequenos, líderes e liderados são iguais diante do Senhor. Na igreja não deve existir acepção de pessoas, todos devem estar juntos. Esperai uns pelos outros. Paulo repreende a igreja, porque no tempo aqui de Corinto havia acepção de pessoas. As pessoas queriam valorizar uns em detrimento a outros. Presta atenção, querido, no reino de Deus não é assim. Nós somos um em Cristo Jesus, unidos e legitimados pelo sangue do Cordeiro. Precisamos esperar uns pelos outros. Há quem pense assim: eu estou muito bem com Jesus, quem quiser que caminhe atrás. Não, meu irmão, no exército do Senhor, aquele que está machucado, quebrado, atingido, inflamado, angustiado, triste, eu preciso carregar, suportar, colocar no meu ombro e caminhar com ele para a glória de Deus. Esperai uns pelos outros. Palavra de Deus para o teu coração, meu irmão. Nós precisamos entender que esta é a visão da ceia do Senhor. É esperar, é caminhar, é não desprezar o irmão, é entender que o sacrifício de Cristo foi completo, nos uniu, nos abençoou e tem nos abençoado em nome de Jesus. Esta é a palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração. A ceia do Senhor não é, eu quero concluir dizendo isso para você, meu irmão. A ceia do Senhor, ou a mensagem da cruz e da ceia, não deve ser ministrada em momentos pontuais como esse. Não, queridos. Eu preciso pregar a mensagem da cruz, a mensagem da ceia, em todos os momentos da minha vida, em nome de Jesus. Esta mensagem precisa ocupar a minha agenda, em todo o tempo. Esta mensagem é atual. Esta mensagem é presente. Esta mensagem é necessária, oportuna para nós. A cruz deve estar no púlpito. E Hernandes dizia uma coisa interessante: a cruz precisa estar no púlpito, nas classes da escola dominical, nas universidades, nas ruas, em todos os lugares, até Jesus voltar. A cruz de Cristo é a mensagem, meu irmão. Em todo o tempo, para a glória do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor falou o teu coração. Primeiramente, Ele falou ao meu irmão. Eu não posso me apresentar diante do Senhor de qualquer jeito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como é do Pai. Paulo não está mandando ninguém se ausentar da mesa, mas se examinar, pedir perdão, se preparar, e assim coma e participar da mesa do Senhor. Não há pecado que o Senhor não perdoe. Ele perdoa todos os nossos pecados. Se apresente diante do Senhor nesta manhã com reverência, meu irmão, para a glória do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado pelo Teu ensinamento. Muito obrigado, ó Deus, porque como igreja reformada nós entendemos que a ceia é um meio de graça, e graça é favor imerecido. Muito obrigado pelo Teu imenso favor, Pai. Muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Muito obrigado porque nós podemos olhar para o alto, reconhecemos que Tu és Jesus, o nosso advogado, está à direita de Deus, intercedendo pelas nossas vidas.
Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para trás e reconhecemos tão grande sacrifício por amor às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos olhar com esperança. Jesus, o Senhor Jesus voltará. Deus, muito obrigado, porque o momento de ser, o momento de autoanálise, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. Eu te peço, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. Retira de nós aquilo que não te agrada. Limpa-nos completamente, Senhor. Purifica-nos e certamente ficaremos limpos para a glória do teu nome, Senhor. Este é um momento também de comunhão, Senhor. Eu preciso olhar ao redor. Eu preciso olhar para o meu irmão. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso amar. Eu preciso interceder. Eu preciso carregar o meu irmão. Eu te peço, ó Deus, ajuda-nos para que o Senhor esteja sendo glorificado através das nossas relações, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra, Pai. Eu te peço, ó Deus, prepara-nos para que possamos participar da tua mesa com temor e tremor, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar o coro desta música, só o coro, por amor, todos juntos. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, morreu. Pensou em mim. Mais uma vez, por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada. Morreu por mim, morreu por mim. Pensou em mim, pensou em mim. Me amou como a flor, machucada no jardim. Morreu, pensou em mim, me amou. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus amados, graça e paz. Amém. Seja bendito o nome do Senhor, nosso Salvador eterno, que resolveu entregar a sua vida por nós. E quando eu escuto a palavra do Senhor falando sobre esse meio de graça, eu compreendo que o amor de Deus é algo muito especial. Ele amou gente como nós, pessoas perdidas, ignorantes, cegas, caminhando para o inferno, passeando pelo caminho lá, experimentando aquilo que o mundo oferece, e de repente o Senhor resolve interferir
alcança o seu coração, o meu coração, mudou a sua vida, mudou a minha vida, transformou a minha vida, transformou a sua vida, fez de mim uma nova criatura. Perfeita? Não. Não há perfeição. Seremos perfeitos quando Ele voltar. Aí sim, seremos completamente aperfeiçoados. E a palavra nos diz que teremos um corpo semelhante ao de Cristo, não mais sujeito às dores, às enfermidades. Não estaremos mais presos nem ao tempo, nem ao espaço. Seremos tão livres quanto o nosso Salvador eterno. Amém? Por isso a igreja de Jesus, o corpo de Cristo, espera ansiosamente a volta de Jesus. E é claro que nós dizemos a mesma coisa que os primitivos diziam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? E meus amados, os sinais estão aí, os acontecimentos estão aí, os fatos estão ocorrendo. Ontem eu estava vendo um vídeo e a cantora Xuxa, ela canta uma música que fala sobre a união das igrejas, das religiões, não das igrejas, das religiões. E fala outras coisas mais. E essa é a ideia do inimigo. O anticristo, ele praticamente está pronto para começar a sua ação. Não há dúvida disso. E a igreja do Cordeiro precisa estar pronta para esse momento, que acontecerá brevemente. Tudo conspira, meus amados. Tudo conspira. Tudo mesmo. E é preciso a igreja estar com os olhos bem abertos, olhando a palavra de Deus, olhando para os acontecimentos mundiais, trazendo-os para a luz da Bíblia, examinando esses acontecimentos dentro do contexto bíblico, e aí sim chegaremos à conclusão que Jesus brevemente estará voltando para levar o seu povo. Amém? Glória a Deus. Espero que aconteça o mais depressa possível. Que o Senhor volte logo. O Senhor venha buscar o seu povo. Já imaginou Jesus voltando hoje de manhã? Enquanto estamos aqui participando do culto, louvando a Deus, depois da ceia. É claro que alguns que aqui estão ficarão. Alguns ficarão. Porque nem todos que estão aqui presentes, não importa se são batizados ou não, se são membros ou não, ficarão. Porque infelizmente não nasceram de novo. Não são crentes. Foram apenas convencidos e não convertidos. E há uma diferença muito grande. Mas aqueles que de fato nasceram de novo subirão e vão se encontrar com o Senhor, vão se encontrar com o nosso Salvador quando Ele descer até as nuvens. Aí Paulo diz que a igreja do Cordeiro, os santos do Senhor, os remidos pelo sangue de Cristo vertido na cruz, esses subirão até as nuvens. Primeiro aqueles que morreram em Cristo vão ressurgir dentre os mortos. O mar vai dar conta daqueles que morreram em Cristo. Todos
vão ressurgir e subirão. Depois nós, os vivos, seremos transformados e também nos encontraremos com o Senhor lá nas nuvens. Aí Paulo diz: e para sempre estaremos com Ele. Amém, meu irmão? Essa é a nossa convicção, é a nossa esperança, é o nosso desejo, o grande desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Eu vou convidar os pais de Luan, Henrique, e também os pais de Pedro e Daniel, que venham aqui à frente. Nós vamos proceder com esses dois batismos. Meus amados, temos hoje duas crianças que serão batizadas, fazendo parte da igreja visível do Cordeiro de Deus. Os irmãos declaram ser o seu desejo consagrar a Deus esse seu filho pelo batismo? Sim. A aliança contraída entre Deus e vocês, pelo seu batismo, compreende também a sua posteridade e lhes dá o privilégio de trazer ao Senhor esses filhos. O Senhor nosso Deus instituiu este sacramento para seu rito de iniciação na sua igreja, o qual significa que, nascendo como nascem todos os homens em pecado, necessitamos ser purificados pelo seu sangue e pelo poder do Espírito Santo. Mas o fato de virem dedicar esses filhos a Deus importa também o reconhecimento de certos deveres para com Ele e para com a igreja em referência a essas crianças. Deveres que devem reconhecer respondendo com muita sinceridade às seguintes perguntas. Os irmãos prometem que, se Deus for servido, conservar a vida dessas crianças até a idade própria, as educarão na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e em nossa santa religião, como é ensinada nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos? Sim. Prometem encaminhá-las, observem bem, prometem encaminhá-las pelas santas veredas da cruz, servindo-lhes vós mesmos de exemplo de piedade, e envidar todos os esforços para livrá-las de más companhias e de maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las com vocês à igreja regularmente, ensiná-las a adorar ao Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja. Sim. Prometem orar com elas e por elas. Não somente por elas, é importante orar por elas, mas é importante orar com elas. Os pais orando com os filhos, dar-lhes ou mandar dar-lhes a instrução e educação que puderem, criá-las na disciplina e correção do Senhor. Sim. O Senhor nosso Deus prometeu ao seu povo ser o seu Deus e o Deus de sua posteridade, conforme Gênesis 17:7. Além de usar de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam os seus preceitos, conforme Êxodo 20, verso 6. Que essas promessas sejam para os irmãos motivo de consolo e ao mesmo tempo incentivo para levá-los
de contínuo ao trono do Altíssimo, a fim de suplicar-lhe a graça necessária para andar nos seus preceitos e cumprir os deveres que acabam de reconhecer em nome de Jesus. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé, meus irmãos. É importante que os pais, membros da igreja, tragam seus filhos para consagrá-los ao Senhor através do batismo. Não há em nenhum lugar da Escritura o Senhor rejeitando a criançada. Em nenhum lugar. A igreja faz parte da igreja visível de Cristo. Eu não posso de forma nenhuma deixar de fora o filho que Deus me deu. Aquilo que Deus me deu, eu quero também para o meu filho. É claro que quando chegar a hora oportuna, essas duas crianças estarão diante da igreja, fazendo a sua pública profissão de fé, dizendo: eu sou crente em Cristo. Aprendi com os meus pais, pelo exemplo da minha mãe, pelo exemplo do meu pai. Eu aprendi a caminhar com Jesus. E Jesus é tudo para a minha vida. E quando essa criança entende, ela vai ao conselho e pede para fazer a sua pública profissão de fé, porque não deseja viver segundo o mundo, deseja viver segundo as Sagradas Escrituras. Amém? Louvado seja o Senhor. Então vamos batizar. Pedro, tu és filho da promessa, e crendo firmemente que futuramente estarás fazendo a tua pública profissão de fé. Em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Filho da promessa. Neste momento eu te batizo em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Oremos. Amado Senhor, graças te rendemos pela manhã de hoje, pelo que ouvimos a respeito da ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos pais aqui presentes, pelas crianças que foram a Ti consagradas através do batismo. E a minha oração é que esses pais, tementes ao Senhor, e membros desta comunidade, esses pais sejam exemplo para seus filhos, e essas crianças vejam na mãe uma mulher de Deus, vejam no pai um homem consagrado ao Senhor, um homem de Deus. Que elas cresçam, Senhor, não somente em estatura, mas, sobretudo, cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus, em Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor, eu abençoo essas crianças e seus pais, em nome de Jesus. Em nome do nosso bendito
e eterno Salvador. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode sentar. Deus abençoe. Deus abençoe. Louvemos ao Senhor, meus irmãos, com mais uma música. E logo em seguida estaremos participando da ceia do Senhor. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça divina. As correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança. Sumo sacerdote, o nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça, abundante graça, graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos debaixo da graça divina. Nós estamos debaixo da graça divina. As correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é mediador de uma nova aliança. Sumo sacerdote, o nosso Senhor. Sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade. Graça, abundante graça, graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso. Graça, abundante graça. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Seja bendito
bendito para sempre o nosso Senhor e Salvador. Meus amados irmãos, algumas coisas estranhas estão acontecendo no mundo. Eu estava vendo uma entrevista de um moço de 25, 26 anos no programa Vejam Só, que é apresentado por um pastor presbiteriano independente. Aquele moço, ele foi satanista, iniciando aos 17 anos. Ele começou no satanismo aos 17 anos. Saiu do satanismo pela graça de Deus, pela graça do Senhor. E ele, dando a sua entrevista, ele dizia que o diabo, meus irmãos, tem procurado minar as igrejas, porque o diabo sabe que a igreja resiste ao diabo. A igreja não consegue eliminar a ação do diabo ou impedir a ação do diabo, porém a igreja resiste ao diabo. E aquele rapaz dizia em sua entrevista que alguns satanistas começam a fazer parte de um pequeno grupo de uma igreja, começa a fazer parte de uma célula de uma igreja e começa a influenciar pessoas. É uma ação terrível. Graças a Deus que o nosso mestre amado, ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E uma coisa muito estranha, meus amados, é, por exemplo, numa determinada igreja evangélica, se não me engano, lá em São Paulo, uma pessoa que estava possessa. E vejam bem, o demônio diz assim: ah, como eu gostaria de voltar para o céu. Eu gostaria que Deus me aceitasse de volta, que o Senhor me perdoasse, me recebesse de volta no céu. Ah, como eu gostaria de voltar a ser amigo de Deus. E pasmem, aquele pastor começou a orar por isso, dizendo assim: Deus, perdoa o diabo, Senhor, tem misericórdia dele, como o Senhor teve misericórdia da gente. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que o diabo já está condenado. O diabo já está condenado. Como as pessoas não conhecem a Bíblia? E daí a razão de tanta meninice, de tanta besteira. É um verdadeiro festival de baboseira que acontece no mundo, aqui no Brasil, em todo lugar. Em todo lugar. E quando eu vejo essas coisas, quando assisto a essas coisas, aí eu digo: Jesus está voltando mesmo. Jesus está voltando para levar o seu povo. Como dizia um pastor lá da velha guarda, ele dizia: Jesus já está em pé à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, esperando somente ouvir o toque da última trombeta para descer até as nuvens e levar o seu povo para o céu. Eu espero que aconteça muito depressa, irmãos. Eu fico pensando a respeito da igreja daqui a 20 anos, se o Senhor não voltar antes. Daqui a 30 anos, se o Senhor não voltar antes. Daqui a 30 anos, se o Senhor não voltar antes. Sabem o que aconteceu num culto no litoral paulista? Na hora que o pastor foi anunciar a palavra, duas moças ficaram no lugar mais elevado e começaram a se beijar, para afrontar a igreja de Cristo. E passaram alguns minutos, as duas no lugar mais elevado, se beijando.
E a polícia precisou prendê-las. Porque é um direito da Constituição, é um direito nosso, que tenhamos liberdade para louvar a Deus, sem sermos incomodados. Então aquelas duas moças foram ali com esse propósito. Foram lá, na hora que iniciou a mensagem, elas ficaram em pé no lugar mais elevado e começaram a se beijar, todo mundo vendo. Meus irmãos, a Bíblia tem muita razão quando diz que o mundo inteiro está posto no maligno. Não é o mundo cosmos, a terra, os astros. São os seres humanos, a cultura humana. Essas coisas, elas estão sendo influenciadas pelo maligno. A arte, a música, enfim, toda espécie de arte sendo influenciada pelo maligno. E de repente a igreja não se desperta para isso. Não abre os olhos. É preciso abrir os olhos. Paulo, quando escreve a sua carta, ele diz assim aos Gálatas: desperta, ó tu que dormes. É preciso a igreja despertar desse sono, dessa frieza espiritual, e se voltar inteiramente para o Senhor, encher a vida do Espírito Santo, como dizia o pastor Filipe, recebendo esse meio de graça e se aproximando cada vez mais do Senhor, tendo intimidade com Deus e vivendo para a glória de Deus, vivendo para o louvor do Senhor. E dizendo aquilo que Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. Somente assim, irmãos, viveremos a vida cristã e estaremos impactando esse mundo perdido. Há muita gente precisando ouvir a palavra de Deus. E de repente, meus amados, a palavra do Senhor é lida pelo mundo através de sua vida. Sem você falar absolutamente nada, você fala através do seu testemunho. E o mundo faz a leitura de sua vida. E muitos dizem assim: eu quero andar com esse Deus. Porque essa pessoa tem uma vida bonita, íntegra. É uma pessoa idônea. Tem uma vida santa. Uma vida tão cheia de Deus. Quando essa pessoa chega, a paz envolve completamente o espaço, o lugar no qual nós estamos. Isso é viver para a glória de Deus. É honrar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero ler o texto mencionado pelo pastor Filipe, 1 Coríntios capítulo 10. Vez por outra eu leio esse texto na hora da ceia. Nem sempre, mas vez por outra eu gosto de ler. Capítulo 10, a partir do verso 14 até o verso 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Aí o verso 21, Paulo diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
Eu não posso beber o cálice do Senhor e ao mesmo tempo beber o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Participar da comunhão da igreja, da mesa do Senhor e ao mesmo tempo participar daquilo que o mundo oferece. A mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então guarde no seu coração essa palavra de Paulo. E creio que nós estamos aqui porque fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Somos pessoas convertidas, somos crentes. E não nos aproximamos da mesa dos demônios. Nos aproximamos da mesa do Senhor. Para sempre seja bendito o seu nome. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Meus irmãos, diz a palavra que o Senhor tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Curve a sua cabeça. Membros de quaisquer igrejas evangélicas podem participar da ceia. Se você foi batizado numa igreja genuinamente evangélica, você pode comungar conosco. É a mesa do Senhor. Amado Deus, graças te rendemos pela vinda gloriosa de Jesus, teu amado Filho, que deu a sua vida por nós. Foi pregado numa cruz. Naquela cruz maldita, o Senhor derramou o seu sangue. Ali o Senhor entregou a sua vida para trazer para Deus aqueles que estavam extraviados, perdidos, sem luz interior, sem a luz do Espírito Santo na mente, perdidos neste mundo que jaz no maligno. E o Senhor ali na cruz, Ele conquistou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E hoje, Senhor, nesta manhã de domingo, estamos relembrando, trazendo à nossa memória aquilo que aconteceu lá no Calvário. E através desse meio de graça, certamente receberemos a doce influência do Espírito Santo de Deus. É um momento de comunhão, é um momento, Senhor, de separação, é um momento de alegria, é um momento, Senhor, que nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. E nós estamos anunciando que um dia Jesus voltará. Não mais para correr numa cruz, não mais para ser humilhado, para ser surrado, mas Ele vem para levar o seu povo. Ele vem para levar a sua igreja comprada pelo seu precioso sangue derramado na cruz. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Lava-nos agora com o sangue de Cristo. Santifica, Senhor, a minha vida, santifica a vida do teu povo. E assim, Senhor, possamos comer o pão, que simboliza o corpo de Jesus, e beber o vinho, que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Cristo, em nome de Jesus, o nosso bendito e único Salvador. Amém, Senhor. Amém.
Alguma pessoa ficou sem receber o pão? Meus irmãos, nos diz a palavra que por semelhante modo, depois de haver ceado com os discípulos, Jesus também tomou o cálice, rendeu graças ao Senhor, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, sangue derramado em favor de muitos. Graças a Deus que o sangue de Jesus foi derramado sobre as nossas vidas, e hoje nós podemos render graças ao Senhor. Aleluia. Yes.
Alguém ficou sem receber o cálice? Dê um sinal levantando uma de suas mãos. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé, e nós iremos repetir essa música, bem mais que as forças, poder e reis, durante esse momento de adoração a Deus. O irmão pode sair do seu lugar e depositar a sua oferta missionária. Estaremos abençoando os nossos campos, em nome de Jesus. Que as forças, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza, e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és para mim, Senhor. Incomparável és para mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim. Por amor ele se entregou. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim. morreu por mim, Pensou em mim pensou em mim, e me amou. me amou. Oremos ao Senhor. Oremos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra tão maravilhosa, Pai Santo, nesta manhã, Senhor Deus. Pai Santo, Tu foste ali naquela cruz, Senhor Deus, em sacrifício por mim e por todos, Senhor Deus. Pelo Teu amor, Tu fizeste aquele sacrifício, Senhor Deus, pelo Teu amor tão grande, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, esta igreja, Senhor.
Abençoa, Senhor Deus, os nossos líderes, Senhor Deus. Ó Pai amado, Pai querido, abençoa também, Senhor Deus, estas ofertas. Grande é o teu nome, Senhor Deus. Que ali nos campos missionários sejam multiplicadas essas ofertas, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, todos que aqui ofertaram, Senhor Deus. Pai Santo, Tu és grande e poderoso, Senhor Deus. Alcança, Senhor Deus, vidas ali naquelas cidades, Senhor Deus, tão carentes, Senhor, de Ti, Senhor Deus. Que o Teu reino, Senhor Deus, seja cada dia mais alcançado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor Deus. Amém, Senhor. Meus irmãos, logo mais à noite, às 18 horas, estaremos de volta à casa do Senhor e mais uma vez estaremos louvando e ouvindo a palavra e a mensagem do Senhor. Avisamos também aos pais interessados no Acampege que nós não temos mais vagas para meninas. Nós já temos aí uma lista de espera para as meninas. Nós só temos vagas disponíveis para homens, 13 a 25, 27. Eu não sei se foi o aviso que eu dei. Eu disse que o Acampege tem o ministério de casar as pessoas, porque muitos casais casados nós temos aqui na igreja, tá certo? Meu casamento é fruto do Acampege com Késia, há quase 15 anos atrás. O Felipe e Ivo ali, a Fabiana também se conheceram no Acampege, estão casados já, na bênção. Aí as meninas toparam as inscrições, meu irmão, não sei porquê. Super esgotou. Em compensação, meus irmãos, tem vaga para os meninos. Aí disseram o seguinte: pastor, muda aí a propaganda, porque eu acho que os irmãos estão correndo, os meninos estão dizendo, para casar eu estou fora. Mas meu irmão, eu estou dizendo que se Deus quiser, você vai encontrar a sua abençoada ou seu abençoado. Então, nós temos vagas para os meninos, tá ok? Presbítero Alberto. Tá ok, só lembrando aqui, o presbítero Alberto lembra os coristas que logo mais à noite teremos a participação do coro arte. Recebam a bênção, queridos, em nome de Jesus, e que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo recaiam sobre todos vós, desde agora, Senhor, e para todo o sempre. Aleluia. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.